Vamos ler todo o capítulo de Daniel 1, são 21 versículos, e eu peço que você acompanhe aí na sua Bíblia, ou também aqui no telão, né? Daniel, capítulo 1, amém? Diz assim a palavra do Senhor: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade, assim poris em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que trouxessem o chefe dos eunucos, os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos lá. Bem, nós finalizamos no último domingo a série de ministrações sobre as parábolas de Jesus, né? Então, durante os meses de abril e de maio, nós falamos sobre algumas parábolas de Jesus. E agora, nesse mês de junho, nós vamos iniciar uma série de mensagens sobre o livro do profeta Daniel. Então, desse livro nós podemos extrair várias mensagens, e hoje nós vamos dar aqui uma analisada nesse primeiro capítulo do livro do profeta Daniel. Eu particularmente sou um fã de Daniel,
Eu sempre digo isso, né? O nome do meu filho é Daniel, baseado nesse livro, baseado na história desse profeta, especialmente nisso que eu vou trazer para vocês nessa manhã. Inclusive aqueles que têm acompanhado já o nosso ministério, né, desde a época que nós éramos líderes de jovens, essa não é uma mensagem nova, né, é uma mensagem até certo ponto bem antiga. Eu tenho aqui anotado que eu acho que a primeira vez que eu ministrei essa mensagem foi em 2007, né? Então até digo para você, sempre que você me vê com papel na mão, saiba que é bem antiga a mensagem, tá? Quando eu estiver aqui com laptop, com tablet, é coisa atual, né? Quando você me vê com papel, saiba que é algo bem das antigas, né? Então tem algumas mensagens que ainda estão no papel. Mas o tema da mensagem que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã é: escolha viver como as águias. Então, se eu tivesse que pôr um tema, e coloquei, né, o tema da mensagem é: escolha viver como as águias. E para introduzir esse assunto, eu gostaria de contar uma parábola também. Eu quero seguir aqui o exemplo de Jesus, né? Jesus, ele pregava através de parábolas, e eu quero começar contando uma história, uma parábola. E essa é a história de um fazendeiro que morava numa região cercada de montanhas. E essas montanhas, elas eram habitadas por grandes águias. E o passatempo predileto desse fazendeiro era a prática do alpinismo. E certa vez, enquanto ele escalava uma encosta rochosa muito alta, ele se deparou com um ninho de águia recheado de ovos de águia. E ele pegou um ovo de águia, colocou na sua mochila e voltou para a sua propriedade, para a sua fazenda. E quando ele chegou na sua fazenda, ele colocou esse ovo de águia junto com os ovos das galinhas, para que fossem chocados, né, juntos ali, né, o ovo da águia com os ovos ali das galinhas. E passados alguns dias, nasceram alguns pintinhos, e juntamente com eles nasceu um filhote de águia. E a águia, ela cresceu junto com os pintinhos, recebendo uma atenção especial do fazendeiro, que de tempos em tempos podava ali as penas das asas da águia, para que ela não voasse. E os dias foram se passando, os meses foram se passando, os anos foram se passando, e aquela águia se tornou uma águia adulta. Porém, ela tinha atitudes de galinha. Ela tinha uma natureza de águia, mas ela tinha um comportamento de galinha. Apesar de ser uma águia, pelo convívio com as galinhas, ela estava programada a ter um comportamento de galinha. E aí passaram-se alguns anos, e o fazendeiro foi relaxando no trabalho de poda ali das penas da asa da sua águia, e numa certa tarde, uma tempestade estava chegando, um vento forte bateu naquela região, e as galinhas, como de costume, começaram a correr para o galinheiro. E a águia foi atrás, quando de repente ela ouviu um som vindo do céu, e aquilo mexeu com o seu instinto. Ela parou, e o vento continua batendo, a tempestade chegando. Quando ela ameaça correr para o galinheiro novamente, ela ouve novamente aquele som, e quando ela olha para o céu, ela vê várias águias voando acima das nuvens, acima ali da tempestade que estava chegando, e aquilo mexe com o seu instinto. Ela abre as suas grandes asas, um vento bate por debaixo dela, e ela alça voo, e ela começa a subir, 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 e nunca mais essa águia volta para aquela fazenda, para aquele galinheiro. Jamais ela volta a se comportar como uma galinha. E o que isso tem a ver conosco? Trazendo essa história para a nossa vida, eu quero dizer para vocês que Deus, Ele nos salvou, Ele nos regenerou, Ele nos resgatou do império das trevas, para nós vivermos como águias. Está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 6, que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais. Em Isaías capítulo 40, versículo 31, Deus diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão
e não se fatigarão. Ou seja, em Cristo Jesus, Deus nos deu uma nova natureza, onde nós podemos subir, podemos viver como águias, mas muitas vezes nós vivemos como uma galinha, vivemos bicando a terra, com pouca visão, vivemos nessa vida escravos de atitudes e de comportamentos que desagradam a Deus. E queridos, existe um contraste muito grande entre uma águia e uma galinha, não é verdade? A águia, por exemplo, é uma ave que vive nas alturas, é uma ave dotada de grande visão. A águia é um símbolo de foco, ela foca numa presa, numa distância muito grande e não tem o que escape da águia, né? É um predador que não tem predadores, né? É um predador, mas não tem o predador da águia. Então é uma ave que vive nas alturas, enquanto a galinha é uma ave que vive no chão, né? Voa talvez aí 1 metro, 1,5 metros no máximo, vive bicando a terra, tem uma visão extremamente limitada e é muito fácil de ser predada, né? Então, se um homem não cuidar do seu galinheiro, facilmente uma galinha ela será predada. E trazendo isso para as nossas vidas, eu quero fazer uma pergunta para vocês que estão aqui nessa manhã. Pergunto para você: você é uma águia ou você é uma galinha? Essa é a pergunta, né? Vamos perguntar para a pessoa do nosso lado, já que nós estamos aí voltando de um face a face, né, vamos seguir o modelo do face a face. Olha para a pessoa aí do seu lado, né, bem nos olhos dela e pergunte: você é uma águia ou você é uma galinha? Agora olhe para mim, se você escolhe viver como as águias, as pessoas ao seu redor viverão como águias. Se você, homem, pai de família, for uma águia, a sua casa se encherá de águias. Mas se você é uma galinha, espiritualmente falando, sua casa vai se encher de galinhas, não é assim? Se eu, como pastor dessa igreja, for uma águia, for uma pessoa de visão, né, viver isso que eu estou falando para vocês, daqui a pouco você vai ser influenciado, né? As pessoas aqui ao meu redor começam a viver como águias. Mas se eu for uma galinha, a CCNJ vai se encher de galinhas. Por quê? Porque nós somos modelos, e o que caracteriza um verdadeiro cristão é uma vida diferente. Então o que Daniel capítulo 1 me ensina é viver como uma águia. Daniel, nós vamos ver, ele escolheu viver como uma águia, de maneira diferente. Ele soube viver nas alturas, num tempo de pecado. Ele viveu acima do pecado, acima da perversão, acima da idolatria, acima da corrupção que existia na Babilônia. Se você prestou atenção no texto, ele começa dizendo que no 3º ano do rei Joaquim, veio o rei da Babilônia, Nabucodonosor, cercou Jerusalém, entrou em Jerusalém, destruiu os muros, o templo de Jerusalém, e ele levou para a Babilônia os mais nobres. Entre eles estava Daniel. Daniel era um rapaz de mais ou menos 17 anos, era um rapaz que tinha conhecimento, que tinha estudo, que era versado no conhecimento, e ele é levado para viver no palácio do rei da Babilônia. Só ficou em Jerusalém os mais pobres, e grande parte da população de Jerusalém foi morta nessa época também. E agora ele está na Babilônia, num outro país, numa outra cultura. Era um local que não temia Deus. Quando nós falamos de Babilônia, tudo que é contra Deus é Babilônia. Hoje, quando nós falamos de Babilônia, é simbólico. A Babilônia hoje representa o sistema desse mundo. O mundo aí fora não tem nada de Deus. Assim era a Babilônia naquela época. Fora ir para a Babilônia, ele é levado para o palácio do rei. Ele e esses 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, vão viver no palácio do rei. Você observou qual foi a primeira coisa que fizeram com eles? Mudaram o nome deles. Daniel chamaram de Beltsazar. Ananias, Misael e Azarias de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Por quê? Porque eles queriam mudar a identidade deles. Agora vocês não vão mais ser judeus. Vocês não vão mais ter nome de judeus. Daniel, que significa o Senhor é meu juiz, agora vai ser Beltesazar, que está ligado a um deus pagão, a um deus babilônico.
e eles começam a mudar a identidade deles, e começam a dizer: agora vocês vão aprender a nossa cultura, agora vocês vão ter que se comportar da nossa maneira, agora vocês vão ter que comer da nossa comida. Só que Daniel sabia, não dá para comer a comida do rei, porque é uma comida provavelmente oferecida a ídolos, é uma comida que vai ter carne que para eles, os judeus, eram consideradas carnes impuras na época, e era considerado um pecado comer alguns tipos de alimento, e você vê que Daniel, ele determina firmemente no seu coração não se contaminar. Então a Babilônia, queridos, era a cidade do pecado, não havia nada de Deus naquele lugar. Daniel, ele poderia ter escolhido afastar-se do Senhor, se entregar às tentações, ele poderia dizer: agora eu não estou mais em Jerusalém, eu não estou mais em Judá, eu vou viver da maneira que os babilônicos vivem, mas não, ele preferiu viver num nível superior, ele escolheu viver como as águias, de maneira diferente, ele não permitiu que o ambiente determinasse o seu comportamento, né? Então hoje nós vemos que muitos cristãos e filhos de cristãos, quando entram numa universidade, se desviam, por exemplo, né? Porque o ambiente lá é uma Babilônia, irmão, né? Especialmente em universidades federais, estaduais, né? É um antro de droga, né? E de militância da esquerda, né? Agora nós temos que ensinar os nossos filhos, se eles forem para esses ambientes, serem como Daniel. Daniel esteve num ambiente pior do que esse, e ele se manteve fiel a Deus. Então o verdadeiro cristão, ele deve viver de maneira diferente. Eu quero dizer aqui uma palavra para os jovens aí, para os adolescentes, tá? Quando um jovem, ele decide viver de maneira diferente, o diabo fica com medo. Quando um jovem decide: eu vou seguir radicalmente os princípios da palavra de Deus, o diabo fica aterrorizado, né? Podemos entender assim. Então quando um jovem diz mais ou menos assim: eu vou servir o Senhor Jesus, vou me guardar virgem até o dia do meu casamento, não vou me envolver com vícios, vou ser uma pessoa honesta, vou buscar ser um líder na minha igreja, então todo mundo se levanta contra ele. Eu quero dizer que até na igreja é difícil para esse tipo de jovem, porque as pessoas começam a dizer: não, você não pode ser assim, você está exagerando, isso é muito fanatismo, né? E o diabo usa até mesmo às vezes pessoas da igreja para desanimar aqueles que querem viver de uma maneira radical os princípios da palavra de Deus. Por quê? Porque o diabo não suporta esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento. Quando alguém decide viver como uma águia, o diabo se levanta contra ele, sem dúvida nenhuma. E foi isso que aconteceu com Daniel. Daniel escolheu viver como as águias, estava na Babilônia, cercado pelo pecado, mas não se conformou com isso e não permitiu que o pecado entrasse no seu coração. Então, trazendo isso para a minha vida, para a sua vida, eu elejo, veja que ele determinou, ele propôs no coração, ele decidiu firmemente não se contaminar. Então eu devo eleger quem eu vou ser nesse mundo. Eu posso me conformar com o mundo, me conformar com o pecado, viver como uma galinha, ou escolher viver como as águias num nível superior. É uma decisão minha. Eu elejo se eu vou ser uma galinha ou se eu vou ser uma águia. Eu elejo se o meu ministério vai ser um ministério de galinhas ou se vai ser um ministério de águias. É assim que funciona. Daniel, ele decidiu viver de maneira diferente, se determinou, elegeu viver como águias. E o que ele teve no seu coração foi uma determinação. Amém? Então eu quero desafiar você a ter a mesma, digamos assim, característica de Daniel, ser uma pessoa que determina no seu coração, uma pessoa que coloca no seu coração não se contaminar com esse mundo. Um outro exemplo que eu gosto bastante na Bíblia é o exemplo do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele
foi discípulo do profeta Elias. E na época do profeta Eliseu, existiam vários profetas, né? Existia até uma escola ali de profetas, que se não me engano foi fundada pelo profeta Samuel e que existia até os seus dias. Mas Eliseu foi o cara escolhido para viver num nível superior. Deus fala para Elias que Eliseu seria o seu sucessor, e ele começa a andar com Elias, ele começa a seguir Elias. E quando Elias estava a alguns momentos de ser levado por Deus, e Elias foi um dos homens da Bíblia que não morreram, ele foi levado para os céus por Deus vivo, ele foi arrebatado numa carruagem de fogo, num redemoinho. Antes disso acontecer, ele pergunta para Eliseu: Eliseu, o que você quer que eu te faça antes que eu seja tomado de ti? E Eliseu não perdeu tempo. Eliseu falou: eu quero porção dobrada do teu espírito sobre mim, eu quero o dobro da tua unção. Cara, Elias era um profeta, era o cara que fazia o céu fechar, não chover, depois orava, chovia novamente, né? Orou, até o pastor Mauro falou sobre ele ontem, fez fogo descer do céu, ou algum dos pastores, não lembro se foi pastor, alguém falou que fez fogo descer do céu, e Eliseu, na sua ousadia, ele pede porção dobrada do espírito de Elias. Então, trazendo para as nossas vidas, para o nosso contexto, você não pode ser uma pessoa satisfeita. Eu estou satisfeito com a minha vida espiritual, estou conformado, estou acomodado com a minha vidinha cristã. Já aceitei Jesus, já tenho salvação, frequento a igreja nos fins de semana, né? De vez em quando eu frequento a igreja, né? Eu sou um cristão. Não, Deus tem mais para você. Deus quer que você viva num nível superior. E assim é, na verdade, em todas as áreas da nossa vida. Se você quer ser, por exemplo, um profissional de gabarito, assim, de primeiro nível, né, de alta performance, você precisa investir na sua profissão, não é verdade? Você precisa investir em estudos, aulas, dinheiro em material, em cursos de especialização. Você precisa andar com pessoas que sabem mais do que você, enfim, senão você não vai crescer. Na igreja é a mesma coisa, irmãos. Na vida cristã, se eu quero ser um cristão de nível superior, primeiro, eu preciso ter tempo com Deus, investir tempo na presença de Deus, preciso ler a palavra constantemente, todos os dias, eu preciso estar presente na igreja, eu preciso andar com pessoas mais maduras. Se eu ficar andando com pessoas que são, digamos assim, galinhas, eu vou virar uma galinha. Eu preciso estar naquilo que a igreja promove. Por exemplo, a gente promove eventos, congressos, reuniões, para que você seja edificado, escola bíblica, para que você seja edificado. É igual eu falei no início do Face a Face, aqui eu vi um meme muito legal, né, na sexta-feira, se não me engano, ou na quinta, né, uma pessoa na igreja cantando, né, me leva onde eu possa ouvir tua voz, que é uma música, né? Me leva onde eu possa ouvir tua voz, cantando, né? Aí a presença dela na escola bíblica da igreja, nenhuma presença, né? Eu quero ouvir a voz de Deus. Onde que você ouve a voz de Deus, irmãos? Aqui. Quando você abre a tua Bíblia, quando você ouve uma pregação, a palavra de Deus está aqui. Eu não sou contra, eu acredito em palavra de conhecimento, profecia, até já recebi algumas muito certeiras, tá? Mas eu não tenho necessidade alguma de um profeta chegar para mim e falar alguma coisa. Não tenho necessidade. Quando Deus fala assim para mim, acho muito legal. Porque eu ouço Deus todo dia, irmão, quando eu abro a minha Bíblia. Deus fala comigo. Então quando a gente fala, eu quero ouvir tua voz, abra a tua Bíblia, venha na igreja, ouça o que Deus está falando. Deus está falando com você nessa manhã. Por isso que a gente faz o pessoal no Face a Face aqui ficar 2 dias recebendo o quê? Palavra, palavra, palavra. Sabe quando você é transformado? Quando a mentira sai da tua mente e entra a verdade. Onde está a verdade? Palavra de Deus. Palavra de Deus. Quero viver num nível superior, quero ter mentalidade de águia. A minha mente precisa ser renovada pela palavra de Deus. Agora, muitas vezes nós estamos acomodados, satisfeitos com uma vida cristã comum e até certo ponto medíocre. Então hoje Deus nos desafia a sermos como Daniel. Daniel é uma inspiração para mim, né? Um cara que escolheu viver num nível superior. E isso não depende de Deus simplesmente, depende de nós, porque Deus quer fazer de você essa pessoa, né? Ele está esperando você assumir a tua posição. É uma escolha,
Eu escolho que tipo de cristão eu serei, que tipo de líder eu serei, que tipo de discípulo eu serei. Então escolha ser um cristão de nível superior. Inclusive, antes de você ser um líder bem-sucedido, você precisa ser um discípulo bem-sucedido, né? Antes de ser um grande profeta, como eu falei aqui, Eliseu foi um grande discípulo. Então determine-se viver num nível superior. Posso ouvir um amém? Estão conseguindo me acompanhar? Então preste atenção, quando nós deixamos de avançar, nós já estamos retrocedendo. Por exemplo, quando você não cresce espiritualmente, saiba que você já está retrocedendo. Não existe caminho de volta. Eu comecei a andar com Cristo, eu tenho que olhar para frente, eu preciso caminhar. Se eu não cresço na vida de santidade, eu estou retrocedendo. Se eu não cresço na comunhão com Deus, eu estou retrocedendo. Se eu não cresço no conhecimento da palavra, eu estou retrocedendo, porque quando nós paramos de crescer, nós automaticamente já estamos retrocedendo. Então, para vivermos como as águias, nós não podemos permitir o conformismo e a satisfação em nosso coração. Quando você se torna um cristão satisfeito, um cristão conformado com a sua vida cristã, você já começou a retroceder. Daqui a pouco, se você não voltar a caminhar para frente, provavelmente você estará se desviando. Então, aqueles que participaram do Face a Face, isso foi digamos assim, uma injeção de ânimo para vocês. Mas se vocês pararem por aí, daqui a pouco talvez vocês estarão desviados. Então, o nosso conselho é que você continue. E eu tenho certeza disso que eu vou dizer, né? Tenho certeza que muitos jovens, ali na época de Daniel, que também foram com eles para a Babilônia, devem ter se desviado, devem ter seguido ali os costumes da Babilônia. Muitos jovens que foram com eles para a Babilônia devem ter pensado: bem, nós já não estamos mais em Jerusalém, portanto nós não precisamos mais viver como os judeus. Já que nós estamos na Babilônia, vamos viver como os babilônicos. Não é assim? E aí que você vê, né? Aí você está aqui na igreja, você se comporta como cristão, né? Mas aí você está no trabalho, você se comporta como um ímpio, né? Eu estou jogando bola, agora eu esqueço, deixo o meu cristianismo de lado. Agora eu estou na faculdade, deixo de lado o meu cristianismo. Não, Daniel não pensava assim, né? Daniel não pensava assim. Então eu acredito que muitos jovens acabaram indo para a Babilônia e se desviando. Só que o nome deles não está na Bíblia. O nome de quem está na Bíblia? Daniel, Ananias, Misael e Azarias, porque foram os 4 jovens judeus que determinaram no seu coração não se contaminar. Então, sem dúvida, muitos jovens na Babilônia, muitos judeus, eles acabaram se conformando com o mundo ao seu redor. E você vê isso nos livros de Esdras e Neemias. Quando o povo volta do cativeiro na Babilônia, ali depois na Pérsia, para reconstruir Jerusalém, Esdras e Neemias têm que corrigir o povo, porque o povo havia se desviado. O povo volta para Jerusalém casado com mulheres de outros povos, tendo mulheres que pertenciam a culturas que Deus havia dito que eles não deveriam se misturar com esses povos, e é necessário uma correção severa de Esdras e Neemias para que o povo se arrependa e volte aos caminhos do Senhor, porque o povo foi para a Babilônia, para a Pérsia, e passou a aderir os costumes pagãos. E isso não pode acontecer conosco. Nós temos que ser como um peixe de água salgada, que vive a vida inteira no oceano, mas não se torna saturado com sal. Nós vivemos nesse mundo, mas eu repito o que eu falei na minha última ministração: esse mundo não é a nossa casa, nós não somos deste mundo, nós somos peregrinos e forasteiros, nós estamos aqui simplesmente de passagem, a nossa pátria é os céus. Posso ouvir um amém? Então nós temos que viver nesse mundo como embaixadores de Cristo, como cidadãos dos céus. Eu tenho certeza que Daniel, ele teve a tentação também de ceder aos pecados ali na Babilônia, mas ele não se conformou, ele decidiu viver num nível
superior. Então, se você escolher viver como a maioria das pessoas, eu lamento, você vai ser uma galinha. Mas se você hoje decidir firmemente no seu coração ser uma águia, como Daniel, você vai crescer espiritualmente e você vai ser uma pessoa que vai fazer a diferença onde você estiver. Amém? Então escolha viver como as águias. Escolha hoje o teu estilo de vida, se você viverá como as águias ou se você viverá como as galinhas. Por exemplo, a igreja aqui, nós temos que eleger que tipo de igreja nós vamos ser. Vamos ser uma igreja morna ou uma igreja quente? Ou uma igreja fria? Temos que escolher. Que tipo de louvor nós vamos ter? Nós temos conversado aí com o pessoal do louvor. Um louvor entretenimento, um louvor que agrada as pessoas ou um louvor cristocêntrico, que exalta Cristo. Até por falar nisso, parabéns, hein? Não teve nem ensaio essa semana, mas as músicas hoje realmente foram muito abençoadas, apontando para o Senhor sempre, porque o louvor é para o Senhor, quero dizer isso para vocês, Não gostei do louvor hoje, pastor, saiba, o louvor não é para você, e não é para você gostar, o louvor é um lugar para você fazer Ele gostar, tá? É para Ele que é o louvor. Que tipo de palavra nós vamos ter na nossa igreja? Uma palavra bíblica, confrontadora, ou o evangelho coach? A gente vai escolher ser uma igreja do evangelho coach aqui, que massageia o teu ego, que faz você sair daqui bem contente, mas que nem sempre te leva a um arrependimento, a uma mudança real de vida, Então nós temos que eleger que tipo de igreja nós vamos ser, que tipo de vida nós vamos ter. Eu elejo se eu vou ser uma águia ou se eu vou ser uma galinha. Então hoje eu quero desafiar você a viver como as águias. É isso que Daniel fez. Então escute isso, se você vive como as galinhas, é porque você escolheu. Se você vive como as águias, é porque você escolheu. Até mesmo Moisés, ele diz, hoje eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolhe a bênção, escolhe a vida, para que você e os teus filhos vivam. Então é uma escolha nossa. Hoje eu coloco diante de vocês essas duas propostas. Uma vida como águia, acima do pecado, da perversão, da corrupção, uma vida de santidade, ou uma vida de galinha, uma vida qualquer, uma vida medíocre, onde você vai viver bicando a terra, sendo às vezes um cristão escravo de comportamentos que desagradam a Deus. Então, assim como Daniel, nós devemos determinar a viver num nível superior, de maneira diferente, acima do pecado, das dificuldades, assim como as águias. Então veja só, vamos reler aqui o versículo, que para mim é o versículo-chave desse texto de Daniel, capítulo 1, versículo 8, olha só, para mim aqui é a chave, resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Essa tradução eu gosto bastante. Ele propôs no coração não se contaminar. Ele corria risco de vida. Ao dizer, eu não quero o manjar do rei, eu não quero a comida do rei, ele poderia morrer. Não só ele, o eunuco, que era o serviçal do rei, também disse, olha, se o rei souber que eu estou dando uma comida diferente para vocês, e se ele notar que vocês estão menos saudáveis que os nobres aqui da Babilônia, eu ponho a minha cabeça em risco, eu posso morrer. Eu não só perco o meu emprego, eu perco a minha vida, porque na época era assim, você está sendo infiel ao rei, então a tua cabeça vai ser cortada. Era mais ou menos assim que funcionava. Mas Daniel, ele não tem medo nem mesmo de perder a sua própria vida. Ele quer agradar a Deus, ele quer viver num nível superior. Então nós precisamos ser pessoas determinadas. Eu sou muito a favor da determinação, da disciplina, senão a gente não chega em lugar nenhum. Quer ser um cristão de excelência? Seja uma pessoa disciplinada, uma pessoa determinada, Não é assim que funciona no mundo. O músico do mundo, por exemplo, para ter sucesso, ele vende às vezes a alma dele para o diabo, irmão. Em alguns casos, a gente sabe disso,
Vai num show de uma pessoa do mundo, não estou incentivando, estou dando um exemplo, tá? Não é para você ir, mas tudo é feito com muita excelência, né? Por isso que eu digo, o som dos caras de primeira, o instrumento é de primeira, os músicos são de primeira, né? Os caras dão a vida por aquilo, e muitas vezes nós no relacionamento com Deus, levamos a vida de qualquer jeito, né? E aí a gente pensa, por que as coisas não acontecem? Por que a igreja não cresce? Pô, às vezes nós somos um bando de galinha, não é verdade? Agora, se esse lugar se encher de águias, o que vai acontecer? Então vamos determinar viver num nível superior, nos tornarmos cristãos de excelência. Seja determinado, disciplinado, para ter uma vida cristã de excelência. Ore com determinação, busque a palavra de Deus, frequente a igreja, sua célula, seja um exemplo de cristão para as pessoas ao seu redor, para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus colegas de trabalho e também para as pessoas da igreja. E eu finalizo mostrando a vocês a consequência dessa decisão de Daniel. Então nós lemos ali o versículo 8, que diz que Daniel ele propôs no coração não se contaminar com o manjar do rei. Eu repito, por que ele não deveria comer o manjar do rei? Porque era uma comida contaminada para os judeus. Eles ofereciam na Babilônia a comida aos deuses pagãos, aos ídolos, e Deus havia proibido os judeus de comer esse tipo de comida, inclusive hoje, né? Quando você vai comer em qualquer lugar, ore. Mas Paulo disse, se você souber que essa comida foi oferecida a ídolos, por exemplo, é melhor não comer, né? Ainda hoje isso vale para nós. É claro, você vai num restaurante, você não sabe se o chefe de cozinha, sei lá, é um pagão, é um espírita, consagrou aquilo a Satanás. Não tem problema, você ora antes de comer e está abençoado. Mas se você souber, Paulo diz, né, que aquela comida é oferecida a ídolos, então não coma, né? Então, por exemplo, você vai, né, numa festa junina, por exemplo, né? Às vezes é oferecido a um ídolo isso aí, né? Então nós podemos conscientemente evitar esse tipo de coisa. Fora isso, como eu falei, alguns tipos de comida, como um exemplo bem claro, a carne de porco, era uma carne considerada impura para os judeus na época, né? Hoje isso para nós foi completamente abolido, né? Jesus ele aboliu essa questão de alimentos, de carnes, enfim. Mas na época era uma proibição para o judeu. Então por isso eles negam comer aqui o manjar do rei. E veja só a consequência que Daniel tem dessa decisão no seu coração. Primeira coisa, ele achou graça diante do chefe dos eunucos. Vamos ler aqui o versículo 9. Acompanhe comigo ali no telão. Versículo 9 diz assim: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Então, primeira coisa que Deus deu a Daniel, compreensão, misericórdia do chefe dele. Então, você quer ser bem visto pelas autoridades, pelas pessoas que supervisionam você, busque não se contaminar. Aquelas pessoas que estão sobre você, busque viver como uma águia, aquelas pessoas vão olhar você com bons olhos. Já falei aqui que chefe, que líder, que pastor, que supervisor, que não quer ter na equipe dele uma águia, irmão. O cara que leva as coisas a sério, que é pontual, que é disciplinado, que vive em santidade, que é correto. Até no mundo, pode ser um ímpio, ele vai querer você na equipe dele. Então, quando o chefe dos eunucos viu esses caras aqui têm bom caráter. Deus concedeu graça. Daniel teve graça ali diante do chefe dos eunucos. Versículo 15, segunda consequência. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Então, depois de 10 dias comendo apenas legumes, verduras, comendo ali uma comida que não era o manjar do rei, eles estavam mais saudáveis, eles estavam mais bonitos, eles estavam mais viçosos, eles estavam com uma aparência melhor. Então, quando você decide firmemente no seu coração não se contaminar, você acha graça diante dos superiores. Mas em segundo lugar, você fica mais bonito, irmão. Mais bonita, irmã. Você fica mais saudável. Teu rosto passa a brilhar.
As pessoas começam a ver a imagem de Jesus em você, porque você está vivendo uma vida agradável a Deus. Versículo 17, terceira consequência. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel, Deus deu inteligência de todas as visões e sonhos. Então nós vemos que eles se tornaram pessoas mais inteligentes, mais capazes, e Daniel recebe um dom espiritual, que foi o dom de interpretar sonhos. Então, quando você elege viver como as águias num nível superior, decide firmemente não se contaminar com o mundo, com a Babilônia, você recebe sabedoria, você recebe conhecimento, você recebe dons espirituais, porque Deus, Ele vai estar com você, Ele vai estar te abençoando. E para finalizar, a última consequência dessa decisão de Daniel, olha só que tremendo, versículo 20, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Foram achados quantas vezes? 10 vezes. Aí você está lá no seu curso, na sua faculdade, no seu trabalho, você é 10 vezes mais sábio, você é 10 vezes mais douto, né? Por quê? Porque a graça de Deus te dá isso, te dá sabedoria, né? A sabedoria, a palavra de sabedoria, por exemplo, é um dom do Espírito Santo. Então o que nós vemos aqui é esses 4 jovens, mas especialmente Daniel, eles recebendo muita graça de Deus pela decisão que eles tomaram. Então hoje eu quero desafiar aí a nossa igreja a viver como uma águia, amém? Eu quero convidar você a ficar de pé.